Olá a todos. Este podcast tem como intuito trazer de forma exemplificada e objetiva a questão da herança jacente e herança vacante. Trabalho esse desenvolvido pelos acadêmicos do 7º período de Direito da Faculdade de Telemaco Borba, FATEB. Esse trabalho tem como composição os integrantes Kate Cândido, Laílson Paulino, Maria Lavínia e Tiago de França. Para darmos a introdução ao nosso trabalho, gostaríamos de lembrar um pouquinho sobre o que é herança. Herança é o conjunto de bens, ou seja, todos os bens deixados pelos decujos. São considerados tanto os bens materiais e imateriais, créditos a receber e débitos a pagar. Isto é, toda a vida patrimonial do decujus, que uma vez arrecadada, será transferida para os seus herdeiros, sucessores legais e a quem ele quiser beneficiar, definindo a participação em testamento. A divisão da herança é também chamada de partilha dos bens, podendo assumir formas bastante complicadas na prática. O artigo 1804 do Código Civil disciplina a transmissão definitiva. Ele diz: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. A renúncia é um ato de vontade do herdeiro de se recusar a herdar. A renúncia à herança deve ser sempre expressa por meio de documentos públicos ou de disposições judiciais. Herança jacente. É a herança que não foi destinada em testamento e não possui herdeiros ou, ainda que existam, ignora o patrimônio deixado. A administração destes bens ficará a cargo de um curador, a ser designado pelo juiz, que na sua grande maioria é o procurador do município, e não de um inventariante como aconteceria em uma sucessão com herdeiros, que também não deixa de ser um curador da herança, mas vamos designá-los conforme determina a lei. O artigo 1819 do Código Civil. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. A herança jacente é temporal. Ela tem data de início e fim. Em se verificando presentes as hipóteses da declaração como jacente, imediatamente o juiz determina arrecadados os bens e indica o curador. Se não houver habilitação de herdeiros ou identificação deles após 1 ano, haverá declaração da vacância da herança. Vejamos sobre a herança vacante. A herança se tornará vacante quando o tempo estipulado no artigo 1820 do Código Civil estiver passado, ou seja, passado 1 ano da publicação do primeiro edital em busca dos herdeiros. Vejamos bem, o artigo diz assim: praticadas as diligências de arrecadação e ultimado ou inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e decorrido 1 ano de sua publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou pena habilitação, será a herança declarada vacante. Dessa forma, pode-se dizer que a vacância é o estado definitivo da herança que uma vez já foi jacente. Diferença entre herança jacente e vacante. Herança jacente é a hipótese de quando não há herdeiro certo e determinado ou quando não se sabe da existência dele. Já a herança vacante ocorre quando a herança é devolvida à fazenda pública por se ter verificado não haver herdeiros que se habilitassem no período da jacência. No Código de Processo Civil, o artigo 738 traz quem será competente para iniciar o processo. A competência está marca ou de residir o falecido. Em seguida, o artigo 739 irá disciplinar a nomeação do curador e seus encargos. Já no artigo 740, irá prever as providências que serão tomadas para que seja feita corretamente a arrecadação dos bens do decujus, onde precisará alguns requisitos como 2 testemunhas que assistirão à diligência pela nova redação do Código de Processo Civil. Inclui-se o oficial de justiça no arrolamento dos bens do falecido, sendo que anteriormente eram apenas o escrivão do curador e o curador. O artigo 741 tem como objetivo notificar os futuros ausentes de quem a arrecadação já está finalizada. Assim será possível, caso surjam herdeiros ou interessados, requererem a herança. Essa notificação sofreu mudanças com o novo Código de Processo Civil,
podendo agora ser publicado na rede mundial de computadores, sendo que anteriormente era feito apenas por edital no órgão oficial e na empresa local. O artigo 742 define as possibilidades em que o juiz poderá autorizar a alienação antecipada dos bens do falecido, como nos casos em que os bens móveis forem de difícil conservação em caso de semoventes quando não usados em exploração de indústrias, títulos e papéis havendo possibilidade de depreciação, ações de sociedades, quando reclamada a integralização, não dispuser a herança de dinheiro para pagamento, e bens imóveis, quando estiverem à beira da ruína ou hipotecados e vencer-se a dívida não havendo dinheiro para pagamento. O artigo 743 irá finalizar, estipular quando ocorrerá o fim da herança jacente, que no caso será 1 ano após a publicação do primeiro edital, e sem que haja herdeiros reclamantes. Diante disso, será reclamada a herança vacante.